O título dessa mensagem são três lições sobre o raciocínio sobrenatural. 3 lições sobre a fé, tá bom? Eu vou começar aqui nesse texto, versículo 10. Quando o faraó se aproximava, e aqui nós estamos falando, porque eu não vou ler o capítulo todo, de quando os egípcios estavam vindo atrás de Israel, porque eles estavam fugindo do Egito, né? E Israel estava diante do mar, o mar não estava aberto ainda. E então, quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, olha só o raciocínio natural, já estou pregando. Era porque não havia sepulcros no Egito, que de lá você nos tirou, para morrermos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa que sirvamos aos egípcios, pois melhor é servir aos egípcios do que morrer no deserto. Isso aqui é uma amostra do raciocínio natural. E Deus hoje vai nos ensinar um pouco sobre o raciocínio sobrenatural. Então, isso aqui não tem nada a ver com o raciocínio de Deus. Porém, Moisés disse ao povo, e agora vem uma amostra do raciocínio sobrenatural: não temais, estai quietos. Aí você vai, como é que eu posso estar quieto, sendo que o exército está atrás de mim, vindo para me destruir? Mas isso aqui é o raciocínio sobrenatural. Então, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês tornarão a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu queria que você orasse por você, e você vai orar pela sua mente, porque na semana inteira nós jejuamos pela mente, pela revelação, e você vai pedir, Deus, eu quero aprender a lição do sobrenatural hoje. Então você já pode começar orando assim, Senhor, eu renuncio os raciocínios naturais, eu me arrependo das lógicas humanas que não fazem sentido para o Senhor, eu peço perdão pelas lógicas humanas, pelos caminhos de raciocínio que são contra o pensamento do Senhor, e eu peço, me dá um raciocínio sobrenatural. Quem pode dizer isso, Senhor? Eu renuncio o raciocínio natural, apoiado na ciência, na lógica, na circunstância, mas eu quero aprender hoje raciocínio sobrenatural, apoiado somente no Deus sobrenatural. Eu recebo em nome de Jesus. Pode sentar, eu te abençoo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero celebrar você que está aqui na Bethesda, para nós servirmos a Deus juntos nessa manhã. Mais uma vez eu quero celebrar tudo que Deus fez desde segunda-feira passada, porque essa semana foi a semana de poder. Foi a primeira semana do mês, é a semana do jejum, é a semana das lives de oração, e o Senhor ministrou muito sobre o raciocínio sobrenatural, a mente nossa sendo iluminada. E nessa manhã nós vamos coroar, fechar, o Senhor vai fechar aquilo que Ele começou durante a semana. Eu quero lembrar algumas coisas que eu já preguei aqui, e a primeira delas é que nós temos 2 vidas. Todos nós temos 2 vidas. Nós temos uma vida natural, que não podemos deixar de viver enquanto estivermos nesse corpo. Essa vida natural é uma vida que ela se apoia no raciocínio lógico, tá? 2 mais 2 não é 3,99, nem 4,1, 2 mais 2 é 4, está na cabeça de todo mundo. Se eu pular daqui eu posso me machucar. O raciocínio natural é lógico, está na cabeça de todo mundo. Todos nós estamos presos ao raciocínio natural, e esse é o nosso primeiro problema ao lidar com Deus, que é um Deus sobrenatural, que não pensa naturalmente. Deus não usa a lógica humana. Como é que você chega para uma jovem e diz para ela assim, você vai ter um filho? E quer saber? Quer piorar? Vai ser o Filho de Deus que vai nascer dentro de você. Fala, como assim? Como assim? Você quer entender
Como é que Deus chega para um homem velho como Zacarias, que tinha orado tanto para ter um filho e já tinha até esquecido da oração, porque fala, não vai ter jeito mesmo? Um dia aparece um ser sobrenatural e diz para ele, você vai ter um filho, a sua mulher vai ter um filho. Ela fala, aquela que está lá em casa? Não faz sentido. Hoje, mais uma vez, eu quero que você se prepare para ser desligado do raciocínio natural. Porque alguém diz comigo assim, eu sirvo a um Deus sobrenatural que fala a linguagem da fé. Por isso que o pastor Renato leu Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque você tem que falar a língua de Deus. Escuta, Deus criou a lógica, Ele fala a linguagem da lógica quando Ele quer, mas na maioria das vezes Ele quer contrariar a lógica. Você precisa ter isso em mente. Porque Jesus chega num casamento que estava faltando vinho, e em vez de Ele mandar comprar vinho, Ele só falou assim, está vendo aquelas talhas ali? Enche de água. Agora pode provar. A água virou em vinho. Fala para mim assim, não faz sentido. Então quando você se relaciona com Deus e você não está preparado para o raciocínio de Deus, você começa a ter problema com Ele. Agora, todo mundo que está sentado nos bancos aqui nessa manhã, pode dizer essas palavras que eu vou dizer, fala, eu sou crente. Eu lido com um Deus sobrenatural. Então, nós temos duas vidas. Nós temos uma vida natural e uma vida sobrenatural. E a gente precisa aprender a lidar com o conflito que está dentro de nós. E eu queria dizer que o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que teve a maior revelação. Ele falou, vou mencionar rápido, Gálatas 2:20, e todo mundo, se souber, repete comigo, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Já complicou, peraí, vivo não mais eu, peraí, já deu nó aqui. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Peraí, gente, só isso aqui a gente tem que parar. Porque eu nunca sabia que tinha outra pessoa vivendo dentro de mim. Eu sei que eu estou vivendo dentro de mim. Eu sei que eu estou vivendo dentro de mim. Agora, se falar que Cristo está vivendo dentro de mim, você já complicou a minha vida. Vocês estão complicados já na cabeça, vocês estão me olhando assim. Só que Paulo falou para mim, isso é normal, sabe por quê? Eu aprendi a viver com essas duas vidas. E sabe o quê? A vida que agora vivo na carne, que vida é essa? Que vida é essa que ele disse, a vida que agora vivo na carne? Você salvou a igreja, Fernando? A vida natural. Qual é a vida que eu vivo na carne? Vivo-a na fé. Vivo-a de modo Paulo falou, eu tenho duas vidas dentro de mim, mas eu já morri. Agora Cristo vive em mim. Porém, essa vida que eu ainda vivo na carne, eu não vivo mais ela pelas leis do natural. Eu vivo ela na... Oh my God. Vocês precisam me ajudar, que vocês estão... Me ajuda, porque eu já estou começando lá em cima. Eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a vida sobrenatural não funciona pelas leis naturais. Porque as leis naturais, elas têm limites, certo? Alguém já conseguiu passar por essa parede aí? Você não passa, você tem que descer a escada, não é? Limite. Mas o anjo passou. O anjo que está aqui passou pela parede. Porque no sobrenatural não tem limite. Então você não pode tentar viver a vida sobrenatural, que é a sua vida com Deus, pelas leis da vida natural. Porque o sobrenatural é superior ao natural. E ele domina o natural. Então, eu quero falar mais especificamente hoje, que a mensagem que eu recebi foi os raciocínios da vida natural. Não funcionam na vida sobrenatural. Cada uma dessas duas vidas em nós tem o seu próprio tipo de raciocínio. Por exemplo, se você precisa ir para sua casa, quem aqui é transportado telepaticamente
para sua casa. Ou quem assistiu o Enterprise, lá, que você chegava daqui, debaixo daquele, não é? Como é o nome da nave? É Enterprise, não é isso? O pessoal ficava debaixo daquela luzinha para ir lá para fora, o transporte, right? E aí sumia daqui, aparecia. Quem aqui já andou desse jeito? Quem aqui já andou? Por quê? Porque na vida natural você tem que descer a escada, chegar na porta do seu carro vai abrir na porta na hora que ele te vê? Não, você tem que botar a chave lá, senão ele não abre. Aí você tem que pegar o seu carro e sair dirigindo, e você vai gastar um tempo daqui até chegar na sua casa, certo? Porém, um dia, Filipe foi pregar em Samaria, e aí depois que ele pregou tudo, e deixa eu só falar uma coisa para vocês, a Bíblia diz que ele estava descendo de Jerusalém para Gaza. A distância entre Jerusalém e Gaza são 50 quilômetros. Naquela época, se você fosse andar de Jerusalém para Gaza, você gastaria de 1 a 2 dias a pé, porque o ser humano anda na média de 2 a 3 quilômetros de velocidade por hora. Então, eles iam andar um dia, 17 a 20 horas, se tivesse que parar, dependendo do tipo do caminho, demorava mais. Porém, Filipe acabou de pregar, quando ele olhou, ele estava em Azoto, 50 quilômetros longe daquele lugar. Explica para mim isso. Fala comigo, sobrenatural. Quem aqui entendeu até hoje que Deus, o Deus que você serve, é um Deus sobrenatural? Quem aqui entendeu isso? Um Deus que vira para você e fala assim: você está vendo aquela montanha ali? Eu vou só te falar uma coisinha, você não entende não, mas eu vou te falar. Se você tiver fé, isso é, se você aprender a funcionar pelo sobrenatural, que é uma linguagem diferente da sua, e você disser a esse monte: sai daqui e lança-te no mar, ele vai te obedecer. Quem quiser coçar a cabeça comigo, pode coçar, porque não faz sentido. Right? Então, quando nós estamos aqui, mais uma vez, para adorar o Deus sobrenatural, a gente tem que aprender a linguagem dele. Ok? Jesus, ele gostou de testar a cabeça dos discípulos. E um dia tinha 5.000 homens para comer, com mulheres e crianças, tinha uns 10.000. Aí Jesus falou assim: vamos dar de comer para o pessoal aí. Aí os discípulos: ô Senhor, nós fizemos uma conta aqui, ô Senhor, é 200 denários, Jesus, é 200 dias de dinheiro, de trabalho, só para comprar. É outra coisa, onde é que a gente vai comprar? Fala comigo, eles estão raciocinando no natural. Jesus está aqui. Eu sabia que vocês iam pensar assim. Eu sabia que vocês não sabem ainda pensar no sobrenatural. Vocês só enfrentam as situações com o raciocínio lógico. Vocês já fizeram a conta dos pães, vocês já pensaram nas padarias que tem nas cidades ao redor aqui para saber comprar, já até fizeram uma schedule, Filipe vai para cá, o Tiago vai para cá, outro vai para cá, vai levar quantas horas vai ir para pegar esses pães todos, para trazer para cá. Vocês já fizeram o raciocínio todo, vocês são inteligentes. Só que o raciocínio de vocês não funciona na minha forma de trabalhar. O Senhor falou para mim, o Senhor falou para eles assim: não, eu quero que vocês mesmos dêem comida para eles. Aí eles ficaram mais: Jesus, o Senhor está brincando com a gente? Ele falou: não estou brincando. Vocês têm comida aí? Que comida vocês têm? Bom, nós temos 5 pães e 2 peixes. Então tragam para mim. Jesus levanta os pães e os peixes, abençoa, serve 10.000 pessoas e recolhe vários cestos de sobra. Diz comigo assim: não faz sentido. Mas esse é o Deus que eu estou me relacionando com Ele. A mensagem dessa manhã, ela tem a intenção de ajudar você a falar a língua de Deus. Porque não tem como você ir para Paris, e chega lá falando português. Ou você fala a língua do lugar, ou você não vai ter sucesso. Então, deixa eu ir embora daqui, senão eu ficarei aqui. Capítulo 14, a primeira lição do raciocínio sobrenatural. Vamos lá. E a lição é a seguinte: Israel está diante do exército de Faraó, e Faraó está vindo atrás deles. E sabe qual é o raciocínio deles? Ô Moisés, foi porque não tinha sepulcro no Egito que você tirou a gente de lá?
ô Moisés, é melhor a gente morrer no Egito, é melhor a gente, deixa que sirvamos aos egípcios, é melhor a gente ser escravo deles, Moisés, do que a gente morrer aqui no deserto. Fala comigo, raciocínio natural. Pergunta do Espírito Santo para você: como é que você enfrenta as suas crises? Como você raciocina diante dos problemas? Você já é uma pessoa sobrenatural ou você continua sendo matemático, científico, completamente exato nas suas racionalizações e cheio do bom senso? Não funciona. Não funciona o raciocínio natural, e Deus insiste com Israel em tentar ensinar a eles uma lição do sobrenatural. Como que Deus responde? Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Como é que eu não vou ter medo com um exército de homens furiosos atrás de mim, armado de espada? Não faz sentido você dizer para mim: não temas. Estai quietos. Agora você foi longe demais. Como é que você quer que a gente se acalme aqui? Eu tenho mulher e filhos e crianças aqui desesperados. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Que a gente está confrontando o raciocínio. Quem queria estar lá naquele lugar aquele dia? Quem queria estar lá? Como que você ia reagir lá? Um pai de família que está aqui com seus filhinhos pequenos, o que você queria fazer com Moisés naquele dia? Deus está respondendo sobrenaturalmente. Ele diz: ficai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais tornarão a ver. O que Deus está dizendo é: quando você estiver diante dos egípcios da sua vida, você tem que virar para eles e despertar em você o raciocínio sobrenatural e dizer assim: ah, vocês são egípcios também, né? Eu lembro que uma vez meus irmãos estavam diante de vocês também, só que Deus disse assim que os egípcios que eles estavam vendo, eles não iam ver nunca mais. Quer saber? Problema, eu não vou te ver nunca mais, essa é a última vez que eu vou te ver. Problema, você sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu não falo a tua língua, eu falo a língua do sobrenatural. Tem alguém aqui que quer ser sobrenatural? Diga comigo: sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu não vou mudar a palavra de Deus, mas eu posso dizer assim, pastor Pedro: sem fé é impossível falar com Deus. Porque como é que você se comunica com um Deus que te responde sempre no sobrenatural e você está pensando logicamente? É melhor a gente morrer aqui. Não tinha sepulcro lá para você trazer a gente para cá? Deus está tentando ensinar a Israel a mesma dura lição que Ele está tentando nos ensinar. Uma língua lógica que não fala a língua de Deus. Na mente de Israel, como é que seria? A gente tinha que ter um exército grande para enfrentar esses egípcios, botar eles para fora daqui, matar todos eles, para a gente poder seguir a nossa viagem. E Deus falou: não, vocês não vão fazer guerra nenhuma. Eu vou enfrentar isso de outro jeito. Deixa eu te mostrar como que Deus enfrentou aquilo ali. No versículo 24 e 25 do mesmo capítulo, acompanhe comigo, vai ser bom você ter a Bíblia aberta, porque no verso 24 do Êxodo 14, na vigília da manhã, entre 3 e 6 da manhã, o Senhor, olha só, o Senhor na coluna de nuvem, de fogo, olhou para o campo dos egípcios e fez o quê? Alvoroçou o campo dos egípcios. O que Deus fez? Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fez eles andarem dificultosamente, de modo que os egípcios disseram, os próprios egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olhe para mim um minutinho, por favor. Israel estava pensando assim: cadê o exército para a gente enfrentar esse outro exército? Deus falou: não, vocês têm que entender que eu sou o sobrenatural. Eu falo no coração do seu inimigo. Você está tentando enfrentar ele, mas eu vou lá no meio do exército dele, dificulto as rodas dos carros deles, eu amarro o caminhar deles lá. Você não precisa de um exército para te defender. Você tem que entender que no sobrenatural não tem limites. Eu faço diferente. Eu falo na cabeça do teu adversário. Eu falo na cabeça dele. Eu causo a confusão no arraial deles.
Eu falo eles abrir a boca e eles mesmos dizerem: olha, Deus está lutando por Israel, nós vamos ser derrotados, nós vamos ser derrotados. Esse é o Deus sobrenatural. Alguém diz comigo: eu preciso aprender a andar com Ele. Come on. Alguém diz: glória a Deus. Eu vou te dar outro exemplo. Pedro pegou o barquinho e os amiguinhos: vamos pescar? Vamos. A noite inteira. Não pescaram nada. Jesus chega de manhã e fala assim: Pedro, você pode me emprestar o seu barco? Vamos ali. O que o senhor quer uma hora dessa do dia? Eu vou pescar, Pedro. Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada. Ele falou: Pedro, você é o pescador que pesca a noite inteira e não pega nada. Isso é você. Porque você, Pedro, você tem uma mentalidade profissional. Você sabe que para pegar peixe, na sua mentalidade, tem que ser de madrugada. Porque você, Pedro, você não consegue falar com o peixe. Você tem que pegar ele onde ele está. Mas eu, Pedro, eu sou diferente. Eu falo na cabeça do peixe. Então eu posso ir pescar a qualquer hora, porque eu falo para o peixe: entra na rede. E ele entra na rede a hora que eu mandar. Então, Pedro, você tem que entender que eu sou sobrenatural. Você não pode enfrentar o problema da mesmo jeito que eu enfrento. Você tem que aprender a minha linguagem. Enquanto você está tentando resolver a situação de fora para dentro, eu estou falando dentro da situação. Alguém levanta a mão e glorifica o Senhor. Oh, meu Deus, louvado seja. Eu quero aprender com Jesus a andar no sobrenatural. Versículo 16. Qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcham. Verso 16. Levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e abre o mar para os filhos de Israel passar no meio do mar. Só um minutinho, por favor. Eu tenho que aplaudir Moisés, porque ninguém jamais, em toda a história bíblica, abriu o mar. Esse foi o primeiro homem que Deus deu uma ordem doida para ele, crazy. Quando a gente fala isso, crazy, doida, a gente só está falando uma coisa: que na minha linguagem não funciona. Eu queria perguntar pelo Espírito de Deus: quem aqui tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, para ouvir fora dessa linguagem carnal? Quem? Quem aqui está pronto para ouvir uma ordem de Deus fora da sua linguagem natural? Não tem ninguém. Tem alguém aqui que quer ter um ouvido sobrenatural para ouvir uma ordem do sobrenatural? Pega essa vara, levanta ela e com ela fende o mar. Abre o mar para o povo passar. Enquanto você está pensando talvez em arrodear o mar, ou pensando quantos barcos nós vamos precisar, quantos cruzeiros para botar esse povo, quanto tempo vai levar para subir todo mundo, para a gente atravessar esse mar, a gente pensa racionalmente ou não? Talvez tinha um monte de homens ao redor de Moisés pensando: vamos fazer uma reunião para estabelecer um projeto, como que a gente vai atravessar esse povo nesse mar? E Deus: vocês vão fazer o seu projeto? Eu falo com o mar. Enquanto vocês estão tentando resolver o mar, eu falo com ele. A única coisa que eu preciso é que você levante a vara. Enquanto você levantar, eu falo: mar, sai daí, sai, abre esse caminho aqui para mim, meu povo vai passar aqui agora. Abre, sabe. Quem gostaria que Deus falasse dentro da sua situação? Então para de pensar racionalmente, para de tentar achar respostas no sobrenatural. Alguém fala comigo: Senhor, transporta a minha mente. E aí no versículo 30 fala assim: assim o Senhor... deixa eu falar primeiro o versículo 26 a 29. Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas... Sabe por quê? Na vigília da manhã o Senhor abriu o mar e Israel passou. Agora Faraó entrou no meio do mar também. E aí o Senhor disse para Moisés: estende a mão sobre o mar para que ele retome a sua força. E no verso 27 o mar retomou a sua força e os egípcios fugiram ao encontro do mar, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E as águas, tornando, versículo 28, cobriram os carros e os cavaleiros, e
todo o exército de Faraó que vinha atrás dele, que havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E o verso 30 diz: assim, diga comigo, assim. Como foi mesmo? Alugou 3 transatlânticos? Como foi mesmo? Assim. Mandou Moisés levantar a varinha, abriu o meio do mar, passou o povo e afogou os egípcios lá. Assim, naquele dia, o Senhor salvou a Israel dos egípcios, e viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Diga comigo assim: o povo começou a ter um encontro com a linguagem do Deus sobrenatural. Agora só um minutinho. Se você leu no Velho Testamento, você sabe que o texto está dizendo assim, que o povo creu no Senhor e em Moisés seu servo. E você poderia dizer assim: ahá, ahá, creu mesmo. Naquele momento ali, passamos o mar. Oh, Moisés é homem de Deus. Esse é o capítulo 14. Esse é só o capítulo 14. Se você ler os outros, você vai ver que eles não entenderam mensagem sobrenatural nenhuma. Será que esse não é você? Você que já viu tantos milagres de Deus, você que já viu tantos livramentos de Deus, você que diz: só o Senhor é Deus. Você falou que só o Senhor. Aí Deus: então vamos colocar uma outra dificuldade para ver se você aprendeu a minha linguagem. Aí você esquece que só o Senhor é Deus. Parece que você não ouviu nada do sobrenatural. Parece que você não aprendeu que Deus é assim. Deixa eu falar para você. Nós estamos no capítulo 14, não é? Quais são as primeiras palavras do capítulo 15? O cântico de Moisés. Olha para mim. Quando você aprende a linguagem do sobrenatural, ela gera cânticos em você. Não vou pregar o capítulo, porque eu preciso ir adiante. Mas diz assim: então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, por quê? Gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aí vai: o Senhor é a minha força e o meu cântico tem se tornado a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Seus escolhidos capitões foram submergidos no mar vermelho. E aí vai o cântico de Moisés. Deus age no sobrenatural para colocar cânticos em nossa boca. São cânticos do sobrenatural. Quem quer cantar esses cânticos? Você tem que falar: eu vou abandonar essa matemática humana. Não foi só Moisés que cantou. Olha para o versículo 20. Então Miriam, a profetisa, escuta, esse é o primeiro cântico de uma mulher na Bíblia. Em todo o Gênesis, não houve uma mulher para cantar ainda. Mais tarde, no livro de Juízes, tem um cântico de Débora. Mas aqui é a primeira mulher que canta. Até as mulheres começaram a cantar com tamborins na praia do Mar Vermelho, batendo tamborins e louvando. E quais são as palavras de Miriam? Então Miriam, a profetisa, tomou um tamboril na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. E Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. E as mulheres dançando, escuta, foi a primeira vez que o povo de Deus quebrou as regras da cultura. Mulheres adorando o Senhor, cantando. Porque quando você vai para o sobrenatural, não tem homem, não tem mulher, não tem sexo, não tem isso, não tem aquilo. O sobrenatural, as leis são diferentes. Não são essas leis da religião presas aqui. Israel foi liberto na adoração, porque Deus ensinou uma lição do sobrenatural. Fala comigo assim: falta 2. Então nós vamos agora para o capítulo 16. Eu não vou pregar a Bíblia toda hoje não, mas eu vou pregar boa parte dela. Estou brincando.
Agora, gente, é outra situação, sabe por quê? Eles estão no capítulo 16. I'm sorry, ainda no capítulo 15, verso 22. Depois Moisés fez partir Israel do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e... Pronto, chegou a próxima crise. Vamos testar se eles aprenderam a lição do sobrenatural. Vamos testar. Não tem água, não tem água. Ô gente, 2 milhões de pessoas, 600 mil homens a pé, no mínimo 2 milhões de pessoas. Não tem água. E aí o povo caminharam, mesmo não achando água no deserto, chegaram no lugar que tinha água. Fala assim, chegaram no lugar que tinha água. Mas lê o versículo 25. Chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o lugar Mara. Diz assim, Deus está apertando as coisas. E aí, qual é a reação do povo? Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, onde é que a gente vai beber, meu chapa? Onde é que a gente vai beber? Como é que você traz esse povo para cá? 2 milhões de pessoas, como é que você tem coragem de tirar a gente? Fala para mim se os homens, defendendo suas esposas e seus filhos, não chegavam para Moisés assim, ó, peitudos. Você não tem ideia do que Moisés enfrentou. Porque se você estivesse com a sua família no meio do deserto, sem água para beber, eu duvido que você ia ficar calminho orando por Moisés. Duvido. Você vê seus filhos pequenininhos, 2 anos de idade, morrendo de sede, no deserto, desfalecendo. Você ia dizer, que cara mais canalha que cara, mas como é que ele faz isso? Isso é uma falta de respeito, de vergonha, de tudo que você pensar. Você vê que um homem que representa Deus tem que enfrentar, porque o que ele está enfrentando é a mentalidade natural do povo. Um povo que Deus está tentando ensinar para eles uma linguagem sobrenatural. Deus falou assim, tá bom, vocês vão andar, não vão achar água. E eu ainda vou piorar as coisas. Quando vocês acharem, eu vou fazer que vocês não bebam da água. Irmãos, nós badalamos muito, mas na hora H, como se diz, a gente prova que não conhece Deus, que não sabe falar a língua dele. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Ou canta-se isso, fala-se isso, prega-se isso. O que você está entendendo é que a linguagem da fé não funciona pelas leis naturais. Deus pode trazer um marido para você do nada. Do nada. Sem você pensar. Deus não deixa você fazer continha. Deus não deixa você nem se arrumar para Ele. Deus não deixa. Ele pode, eu estou falando isso para você. Eu estou falando do Deus que você serve. O que Ele pode fazer para você é assim. O que Deus gostaria era que a gente saísse dos pés da terra, das coisas que a gente enxerga com os olhos, e começasse a entender que a gente não está servindo um homem, a gente não está servindo um presidente, nós estamos servindo o Deus que criou as galáxias. Se Ele quiser tornar uma água amarga em doce, a única coisa que Ele tem que fazer é jogar uma madeirinha nela. Vamos ler? Como é que Deus resolve um problema? Deixa eu responder essa pergunta antes de ler o versículo. Como é que Deus resolve um problema no natural? Não responda ainda. Pense na pergunta. Como? Toda vez que a gente traz um problema no natural para Deus, está faltando açúcar. Ah, não. Na verdade, estava faltando, estava acabando já. Era a farinha da panela e o azeite da botija. Aí chega um tal de um profeta. Ô, senhora, irmã, faz um bolo lá para mim e traz aqui. Deus é funny. A mulher, ô meu senhor, eu já estou indo morrer. O senhor está pensando o quê? Ô meu senhor, esse aqui é a última comida. Eu vou ser sincero com o senhor.
Isso é para mim e o meu filho. O senhor acha que eu vou deixar de dar para o meu filho a última? Porque na cabeça da gente, acabou. E o que Deus estava querendo com aquela viúva é: viúva, eu te escolhi para te ensinar. Eu te escolhi para te ensinar, viúva. E sabia que ela não era de Israel. Era como se em Israel eles estão com o coração tão duro que eu não vou ensinar o sobrenatural para eles. Eu vou ensinar para uma mulher cirofenícia, uma mulher de fora. E aí, como é que Deus responde? Como é que Deus fala a um problema natural? Como? Deus sempre fala com uma mensagem sobrenatural que, by the way, não faz sentido. E a mensagem de Deus foi: a farinha dessa panela não se acabará, o azeite dessa botija não cessará. Falou. Vai lá, mulher, faz o bolo para mim, porque eu estou te falando, mulher, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. E a mulher, entendendo ou sem entender, porque tem momento que a gente tem que obedecer sem entender. Eu não creio que aquela mulher, eu tenho certeza que na hora que eu tirar essa farinha, ela vai. Eu não tenho certeza que aquela mulher não entendia isso. Mas ela fez. Fala assim: eu vou obedecer. Mesmo quando eu não entender. Igual a irmã que parou o carro, que o carro estava cheio de luz. A irmã falou com o carro: que história é essa? Onde é que você arruma essa loucura? Para com isso aí, em nome de Jesus. Eu vou entrar nessa casa, na hora que eu sair, que eu ligar você de novo, você vai pegar e me tirar daqui. Foi assim ou não foi? Ele obedeceu ou não obedeceu? Parabéns. Parabéns. Ô irmã, você desculpa, mas você está perto de mim e a unção está sobre mim. E Deus está dizendo para mim assim: ela tem que dizer: marido, aparece. O que eu estou falando para ela, pelo Espírito de Deus, que eu não tenho nada de especial com ela, é para todas as pessoas. E o que Deus está falando, Ele fala em Romanos, capítulo 4, Ele diz assim: porque aquele que anda pela linguagem do sobrenatural, ele chama à existência as coisas que não existem. Porque só um sobrenatural faz uma loucura dessa. Como é que você chama à existência uma coisa que não existe? E Deus está dizendo, fala: marido, aparece. Sai de onde você está. Onde você está escondido, aparece. Mas não é para falar na frente das pessoas, não é para falar nem para você, é para falar para o mundo espiritual. Entendeu? Como é que Deus fala com o nosso problema natural? Ele dá uma ordem sobrenatural. Qual foi a ordem no caso aqui? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Moisés lançou a árvore nas águas, que se tornaram doces. Escute, eu não sei qual era o plano que estava na cabeça de Israel. Fala comigo assim: havia um plano para resolver a água. Talvez alguém falou assim: ô Moisés, eu fiz um curso aí de purificação de água, deixa eu testar, de repente vai dar certo. Ô Moisés, a gente olhou no mapa, a próxima fonte de água está uns 35 quilômetros daqui, talvez a gente pode dividir, talvez a gente pode juntar as forças de energia. Eles tinham um plano. Fala para mim, se eu e você sempre não temos um planinho para resolver aquilo. E Deus está falando assim: por que vocês estão fazendo plano para curar a água, para resolver, para arrumar uma outra água, quando eu vou falar com essa água? A água estava amarga, não dava para beber. Deus está falando assim: quem aqui está se recusando a beber uma água que está amarga hoje, e Deus está indo curar ela? Come on. Quem aqui está se recusando? O Espírito Santo está falando aqui. Quem aqui está se recusando a beber uma água
que está amarga hoje, Deus está dizendo, bebe, pode beber. Na hora que você beber, vai ficar doce. Quem aqui está se recusando? Quem aqui está desacreditando no sobrenatural? Deus falou, ninguém vai mover daqui, vocês vão beber de mara. Pega essa árvore e joga lá dentro. Diga assim, resolveu o problema. Essa foi a segunda lição do sobrenatural para Israel. Falta uma. Só que antes de ir para a terceira lição, eu quero fazer questão de você ler na sua Bíblia. Porque toda vez que eu leio o Velho Testamento, e eu já estou lendo de novo, que eu passo nesse versículo, que é o último versículo do capítulo 15, o verso 27. Você lê aí, eu não vou ler não. Você lê aí na sua Bíblia. Lê aí o que está escrito aí, para você mesmo. Lê aí. Lê aí. Fala para mim assim, Deus é funny. Não é que Ele é funny, no sentido que a gente está falando. É que Ele quer nos ensinar a linguagem que Ele fala. Então o que Deus faz? Ele leva 2 milhões de pessoas pelo deserto, Ele já sabia que não ia ter água. Aí Ele fala assim, eu vou piorar essa situação. Quando eles encontrarem água, a água é ruim. Só que depois que eles passarem por isso, eu já tenho um lugar, presta atenção. Presta atenção, não dá glória ainda não, deixa você entender primeiro o pensamento. Eu tenho um lugar que eu vou levar eles depois disso. Eu já conheço o lugar, eu fiz o lugar, está pertinho de lá. Esse lugar chama Elim. Nesse lugar tem 12 fontes e 70 palmeiras. Deus é funny. Ele faz você passar um inferno aqui, porque Ele preparou um céu aqui. Ele fala, o inferno primeiro, passa lá. Mas eu quero ir para o céu. Você vai, mas passa aqui primeiro. Aí, presta atenção, o que o Espírito Santo falou comigo? Deus levou o povo para um lugar onde eles não precisavam do sobrenatural. Não precisa. Aqui a bênção é no natural. Você não precisa cavar, não precisa orar, não precisa jogar madeira na água. A bênção está na terra, está aí, ó, é todo mundo. Quem crê, quem não crê, pode beber. Não precisa orar, não precisa falar nenhuma palavra no sobrenatural. Deus é incrível. Ele sabe nos dar bênçãos no natural. E nós estamos tão acostumados com elas, que a gente só sabe da glória quando a bênção é em Elim. A gente só acha que Deus só funciona em Elim. E o povo de Deus está muito mal acostumado com o Deus sobrenatural. Ele falou, porque eu trouxe vocês para uma nação que é o império que domina o mundo hoje. Vocês estão em Elim, debaixo de 70 palmeiras, e vocês estão aí, eu vou prosperar na América, e etc, etc. Vocês estão muito enganados. Eu sou o Deus da Etiópia, eu sou o Deus da África, eu sou o Deus do Egito, eu sou o Deus do Brasil, eu sou o Deus dos lugares pobres. Ei, Jeová Jireh. Alguém exalta o nome do Senhor. Alguém ora em línguas comigo? Se você quer um milagre na sua vida, se você quer aprender a linguagem sobrenatural, ora em línguas onde você está e declara: é isso que muda a sua cabeça, é isso que muda o seu coração. É você aprender a falar a linguagem sobrenatural. Se eu pudesse botar numa salinha, todo crente brasileiro que mora na América ia descobrir tanta coisa. A segurança de estar na América, não nas mãos do Senhor, na América. E agora que Deus está usando o governo para ameaçar essa segurança, tem gente que está assim, com o coração desesperado, porque na verdade não confia no Senhor, confia no lugar onde Ele está.
Eu não entendo esses crentes, porque uma estatística que eu ouvi ontem, eu não sei se é completamente acurada, deve ser, que o governo Trump, ele deportou oficialmente, fisicamente, ele deportou 420 mil imigrantes só. Mas 1.200.000 se autodeportaram. Quando a pessoa me falou essa estatística, a única coisa que veio na minha mente foi a seguinte: quantos desse 1.200.000 são crentes? O crente pensa assim: está na hora de rachar. Deus me falou. Eu queria saber que Deus é esse. Eu quero saber que Deus confuso é esse. Muito crente serve a um Deus confuso. Ele não sabe o que quer. Manda para a América, mas agora já está mandando de volta. Como assim? Nem cumpriu o propósito, nem realizou o que tinha que realizar. Gente, me perdoa, mas o Espírito do Senhor está sobre mim nessa manhã. Porque Deus fez o povo chegar em Elim. Deus fala assim: olha isso, é só para vocês saberem que eu sei colocar vocês num lugar onde vocês não precisam nem orar. Eu sei que quando eu coloco vocês em Elim, vocês não oram, vocês não jejuam, porque vocês olham para as palmeiras, vocês olham para as fontes e falam: Moisés, esse é o paraíso, Moisés, vamos ficar aqui. Eu tenho certeza que quando a nuvem levantou de Elim e quis ir, o povo falou: Moisés, será que não tem um jeitinho da gente conversar com Deus, a gente falar com Ele? Será que não tem? Oh meu Deus, me dá mais 2 anos na América, me dá mais 2 aninhos aqui, me dá mais, não sei, tem muita gente orando assim, me dá mais isso, me dá mais aquilo. Volta, porque agora eu vou te levar de volta, porque a tua confiança não estava em mim, a tua confiança estava aqui. I'm sorry. Mas eu sei, quando eu ouvi nesse ouvido uma voz lá na cidade onde eu morava e falou: tu vai para lá. A mesma voz nunca falou para mim: tu vai voltar. Eu nunca ouvi essa voz falar: larga a igreja, abandona o povo e sai correndo. Nunca ouvi essa voz. Nós vamos parar a mensagem aqui, nós vamos orar. Feche os olhos comigo onde você está, por favor. Começa a falar alguma oração de arrependimento ao Senhor. Começa a dizer para Ele: eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Fala para Ele: eu preciso aprender a linguagem do sobrenatural. Fala para Ele: eu preciso aprender a parar de enfrentar os meus problemas com matemática. Eu preciso aprender a parar de resolver as coisas com o meu raciocínio. Nessa igreja não é proibido falar em línguas. Nessa igreja não é proibido orar em línguas. Nessa igreja não é proibido orar a linguagem do sobrenatural. É a linguagem do sobrenatural que passa por cima da cabeça da gente. É a linguagem do sobrenatural que bypass the mind. Essa é a língua que me faz ter fé. Essa é a língua que me conecta com o Deus sobrenatural. Quando eu oro essa língua, eu estou ativando a minha linguagem sobrenatural. Pode orar, pode falar com Deus, pode se arrepender, pode falar com Ele: eu preciso aprender a andar contigo. Tu não és um Deus natural, matemático, tu és um Deus sobrenatural. Louvado seja, louvado seja. Eu quero que você vá para casa hoje com uma oração para fazer: me ensina a falar a língua do sobrenatural. Muda o meu raciocínio, muda o meu raciocínio, muda o meu raciocínio. Agora, por causa do tempo, preciso interromper sua oração e levar você para a terceira lição do sobrenatural. Nós vamos terminar aqui, capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel
ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Presta atenção, qual foi a data dessa viagem aqui? Isso aconteceu aos 15 dias do segundo mês, depois da saída dos filhos de Israel do Egito. Segundo mês, metade do segundo mês, 30 dias no primeiro mês, mais 15 dias no segundo mês, 45 dias apenas depois da saída do Egito. Fala assim, está novinha essa caminhada. E já teve 2 lições do sobrenatural. Ainda não aprenderam, e agora Deus está insistindo na terceira. Porque começou agora o capítulo 16, e Deus está dizendo, vamos lá, eu vou insistir com vocês. Vocês têm que aprender a falar a minha língua, não a língua de vocês. E agora, o problema é outro. E o versículo 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou de novo contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 3, pois os filhos de Israel lhes disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, ou crente que gosta de churrasco, ou pessoa que gosta de churrasco é crente, nunca vi desse jeito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Misericórdia. O povo fala com a barriga. Misericórdia. Até parece que não são crentes. A linguagem do crente não é comida, a linguagem do crente é jejum. Presta atenção, irmãos. Que coisa absurda que a gente está lendo aqui. Escuta, eu entendo as necessidades naturais. Ninguém entende mais necessidades naturais do que o próprio Deus. Ele criou o estômago. Deus criou o estômago para o alimento. O apóstolo Paulo fala, e o alimento para o estômago. Deus sabe muito bem o prazer que dá de chupar uma melancia, pastor. Deus sabe muito bem. E todo mundo sentiu o gosto na boca aí agora. Deus não tem problema com o natural. Ele não tem problema em que a gente desfrute da comida. Mas na hora que a gente bota a comida na frente dele, ele fala assim, peraí, agora vocês... Queríamos ter morrido lá por causa da comida. Estamos dispostos a dar a nossa vida pela comida. Deus fala, vocês são idólatras. Vocês são idólatras. Eu vou lidar com essa idolatria. Então, eles disseram, estávamos junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, porque você nos tirou para esse deserto, para nos matar de fome, a nós e a toda essa multidão. O raciocínio natural sempre vai ser o seu maior inimigo. Relaxa um pouquinho no banco, relaxa um pouquinho. Se desse para fazer eu faria com você, só para você relaxar um pouquinho, porque a mensagem deixa a gente meio tenso. Relaxa um pouquinho. Relaxa um pouquinho, que eu preciso te falar algo aqui. Aqui na terra, nós vamos viver de crise em crise até Jesus voltar. Deus não abre mão de que a gente aprenda a lidar sobrenaturalmente com crise após crise, após crise, após crise. Até um dia do diabo ficar cansado. Estou cansado desse povo, estou cansado. Toda vez que eu puxo eles para a carne, eles estão presos no espírito. Toda vez que eu puxo eles para pensar, em murmurar, igual eles, desistir, toda vez que eu faço isso, eles puxam para o espírito de novo. Quem quer deixar o diabo cansado? Porque tem muito crente que não dá trabalho para o diabo. Uma fome é suficiente para levar eles para o lado do diabo. Uma fomezinha. E não foi isso que Esaú fez? O tipo de crente Esaú, a igreja está cheia, não essa. Porque o que tinha de gente jejuando aqui ontem, você não tem ideia. Tinha 75 pessoas aqui que ficaram de sexta-feira até ontem, 24 horas, sem comer e sem beber. E sem dormir, porque a gente ora de 3 em 3 horas. E tinha criança aqui. Tinha jovem aqui. Mas a maioria dos crentes são igual a Esaú.
Quer mesmo essa comidinha que você está fazendo aí? O diabo lá, ó, na pessoa de Jacó representando o diabo, um guisado de lentilhas. Né, pastor? E aí o Esaú chega com fome. E o diabo é assim, ele sabe a hora que você está com fome. Diga comigo, Deus sabe a hora que eu estou com fome. Infelizmente não é só ele. E aí Esaú chega, e Jacó, você viu aqui? Olha só o que eu estou fazendo. Quanto que custa para você me dar isso aí? Uau, é simples, basta você me vender. Você me vende o seu direito de filho de Deus, você me vende essa herança espiritual, essa autoridade que tem na sua cabeça, me vende ela que eu te dou isso aqui agora. Você não vai precisar orar, você não vai precisar jejuar, você não vai precisar esperar, você não vai precisar envelhecer igual Abraão para ter um filho. Não, eu te dou agora. É uma proposta irresistível, e muitos crentes caem nela. Agora, me dá aí, manda o prato aí, manda que eu estou indo. Uma fome. Irmão, Deus conhece o ser humano. E o que me fascina no Senhor, sabe o que é? Deus já sabia que Ele ia combater o tempo todo o nosso raciocínio natural. Ele já sabia que a gente ia se rebelar contra Ele. Deixa eu mostrar um versículo para vocês que eu não mostrei ainda, que é Êxodo 13. Êxodo 13, você vai voltar aí vários capítulos em Êxodo 13. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus já se precaveu com Israel. De que forma? No capítulo 13, verso 17. Olha a mentalidade de Deus. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Parece que Deus não gosta de facilitar as coisas às vezes. Agora, por quê? Por que Deus não facilita? Aqui está dizendo, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Fala comigo assim, Deus sabe com quem Ele está lidando. Tu é ruim de cabeça, eu te conheço. Tu é ruim de cabeça, eu te conheço. Tu é duro de cabeça. Tu não entende. Tu está na igreja há tantos anos. Tu ouve pregação, tu diz amém, tu pula. Mas tu não entende a mensagem. Tu não fala a minha língua até hoje. Então eu não vou te conduzir por um caminho que tu vai usar o teu raciocínio e vai escapar por ali. Eu vou te conduzir por um caminho que tu não vai ter como escapar. Por isso que Deus botou montanha de um lado, montanha e o mar na frente. Escapa daí agora. Fala para mim se a gente não arruma uma saída, se tiver condição de arrumar. Ô irmão, presta um dinheiro aí, irmão. Presta um dinheirinho aí, irmão. Oi, você é minha irmã, come on, presta um dinheirinho aí. Qual o problema, irmão? Tô nada. Deus me botou no... Deus te botou e tu quer que eu te tire de lá? Ô pastor, ora por mim. Eu oro, irmão, mas o que é mesmo o assunto? Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu sou... Irmão, é verdade ou não é? As pessoas vêm pra gente do tipo assim, me tira dessa. Aí eu, antes de orar, eu quero saber quem te botou nessa. Aí eu vou orar, o Espírito Santo fala assim, fui eu que botei. Aí sabe qual a oração? Vocês sabem a oração que eu faço e a oração que eu ensinei vocês a fazerem, né? Senhor, cumpre o teu propósito nessa vida. Cumpre o teu propósito aí. Ô gente, vamos para a última lição, porque eu preciso de mais 10 minutos para terminar ela. Show, Deus não levou o povo por esse caminho, porque Ele já sabia a mentalidade deles. Então, voltando no capítulo 16, o povo quer matar Moisés, porque eles estão com fome. Agora vem a resposta de Deus no sobrenatural, porque a solução é sempre sobrenatural. Diga assim, todo problema natural, Deus tem uma solução sobrenatural. E a resposta de Deus está no verso 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés, quando Deus vai falar, Ele fala sobrenaturalmente. Olha só, eis que vos farei chover pão do céu. Espera, agora o Senhor foi longe demais. Porque o que eu vejo chover é chuva.
O que chove é chuva. Agora você vai falar que vai chover pão. I'm sorry, mas eu não posso acreditar. Fala para mim. Irmãos, eu aprecio muito o fato de eu e você termos aceitado Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu tenho pena de mim e de você. Porque Deus não fala a nossa língua. Ele nos chamou para uma caminhada que ou você aprende a língua dele, ou você vai ter muito problema. Porque Deus vai te dar ordens assim, ó, vai chover pão do céu. Mas eu estou morrendo de fome, como assim chover pão do céu? E aí o povo murmurou, versículo 7, versículo 8, finalzinho do versículo 8, diz: as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Isso é, a murmuração é a linguagem natural falando para Deus como ela pensa. Eu estou pregando e o Espírito Santo trazendo mais coisas na minha mente. E aqui o Espírito Santo me lembrou de Eliseu. Lembra quando Samaria estava cercada? Que o rei de Samaria passou por cima da muralha e viu uma mulher gritando com a outra, gritando para o rei. Qual é o problema? Não, rei, é porque ontem nós assamos o filho dessa mulher. E ela combinou que hoje nós íamos assar. Nós assamos o meu filho. Ela combinou que hoje nós íamos comer o dela. Só que ela não está querendo me entregar o filho dela para a gente comer. O rei ficou desesperado. Essa é a história. O livro dos reis. O rei ficou desesperado e rasgou as vestes. Eliseu está na cidade. O rei diz assim: hoje eu arranco a cabeça de Eliseu. Eliseu vira para o rei e diz assim: amanhã, essa hora, o pão vai estar tão barato que o preço vai ser tal. O chefe do exército, que estava do lado do rei, falou assim: nem que Deus abrisse a janela do céu, isso não poderia acontecer. Porque é assim que a lógica responde para Deus. E você precisa ter cuidado. Aí Eliseu falou para ele assim: tu vai ver, mas tu não vai comer. O que aconteceu no outro dia? 4 leprosos saíram da cidade, entraram no arraial dos Sírios. Os sírios tinham sumido de lá. Um monte de comida, um monte de ouro, um monte de... deixaram tudo, cavalo, deixaram tudo. Vieram anunciar para o rei. O rei enviou uns cavalos lá para ver se era verdade. Encontrou só as roupas largadas no meio do caminho, porque o povo fugiu ouvindo um barulho, porque Deus fala. Onde que Deus fala? No campo do inimigo Deus fala. Ninguém foi lá, quem foi lá foi Deus de noite. Deus foi lá e... Gente, vocês precisam entender, quando o inimigo estiver vindo contra você, você tem que entender que quem vai falar com ele é o Senhor. Quem vai falar com aquele advogado é o Senhor. Quem vai falar com aquele juiz é o Senhor. Quem vai falar com a imigração é o Senhor. Quem vai falar com o governo, solta o papel dele, solta, é o Senhor. Gente, eu estou tentando me controlar por essa unção que está dentro de mim. Mas Deus falou: eu vou trazer pão do céu. E no versículo 13 do capítulo 16, aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã uma camada de orvalho estava ao redor do arraial. 2 provisões desceram do céu. As aves, que eram as codornizes, voaram sobre o arraial, pousaram lá. Eles colheram muitas aves, codornizes. Eles iam comer carne. Eles pediram carne. Deus ouviu carne. Vocês querem carne? Vocês vão ter carne. Aí Deus aproveitou e mandou o maná. E o maná desceu sobre eles. 2 provisões. Aí no versículo 15, eles perguntaram: o que é isso? Alguém pergunta comigo: o que é isso? Olha, você viu o versículo 15 lá? Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Eles nunca tinham visto maná na vida deles. Deus está dizendo: eu vou trazer uma provisão que você nunca viu. E você vai perguntar para mim: que é isso, Senhor?
Que empresa é essa? Que contrato é esse? Senhor, Senhor, de onde veio isso? Senhor, que cheque é esse? Senhor, Senhor. Aí o Senhor responde: isso é o pão que o Senhor vos deu para comer. Gente, aí agora eles arrumam um novo problema. Eles não sabem lidar com o novo pão. Versículo 17 a 20. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Fala, uns mais, outros menos. Um minutinho antes de eu prosseguir. Me perdoa passar do horário, mas eu tenho que terminar essa mensagem. Eu queria perguntar, quem você acha que são os que colheram mais? Os gulosos. Mas não era só isso. Quando você trabalha demais, quando você faz muito, quando você vai atrás demais, é por quê? Isso, você não crê que amanhã vai ter. Você tem que arrumar tudo hoje. O raciocínio natural é tão rebelde contra Deus, que nem lidar com o pão sobrenatural ele sabe. Não sabe. Vivia na pobreza, não tinha dinheiro para dar dízimo. Me dá, Senhor, eu te prometo. Aí Deus, tá bom. Pum, não vem mais na igreja. Que agora eu vou trabalhar. Não, agora tem. Pastor, me perdoa, eu não estou vindo agora. Porque agora, pastor, estou investindo na minha empresa. O senhor sabe, a minha empresa está no começo. O senhor sabe, no começo, a gente tem que... Raciocínio natural. Estou cansado de ouvir isso. Raciocínio natural. Não sabe lidar com o pão que Deus dá. Uns colhem mais e outros menos. E os que colhiam menos, quem era? Vou te falar quem era. Eles pensavam assim, porque no meio de um monte de gente incrédula, tem gente que pensa como Deus. Os que colhiam um pouco, irmão Jorge, eles pensavam assim: quem deu esse negócio aí? Foi Deus que deu isso aí? Então amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Você acha que ele deu hoje e vai esquecer amanhã? Aliás, quando eu fui olhar uma oração que ele mandou fazer, está escrito assim: o pão nosso de cada. Então ele não vai me dar o da semana agora. Entendi. Ele dividiu. Cada dia ele vai me dar um pedacinho. Então eu vou colher só para hoje, porque amanhã tem mais. Fala comigo, eu vou colher. Só para hoje. Porque amanhã tem mais. Gente, eu tinha que entregar essa mensagem toda. Porque eu fiquei fascinado com essas coisas que eu ouvi aqui nesse ouvido. Mas eles tiveram ainda problema com esse pão. Deixa eu mostrar. Eles tiveram um problema ainda. Eles tiveram um problema. No versículo 17, diz que assim fizeram os filhos de Israel, colheram uns mais e outros. E quando mediam com o gomer, com a medida, né? Não sobrava para que colhera muito, nem faltava para que colhera pouco. Deus fala, sério? Vocês acham mesmo que colher muito vai fazer diferença? Você pode colher o tanto que você só vai conseguir comer o tanto que seu estômago aguenta. E o resto vai estragar. Gente, eu falo para vocês, Deus é incrível. E Ele já sabe com quem Ele está lidando. Cabeça dura, avarento. Porque eu dei um pouquinho, ele já quer guardar para o mês inteiro, porque ele não quer trabalhar, ele quer ficar na preguiça. Eu te conheço, tu não sabe confiar em mim para o pão de cada dia. Perdoa, eu não ter falado isso para você. Aí no versículo 19, Moisés disse para ele: esse pão é o seguinte, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bicho. E cheirava mal. Fala assim: a provisão de Deus pode criar bicho. Mas foi Deus que deu essa empresa para mim. Por que eu estou com esse problema? É porque tu quis fazer todos os contratos num mês só. Tu quis fazer tudo, tu abandonou Jesus e falou: agora eu vou trabalhar agora. Aí a coisa começa a apodrecer.
começa a dar errado, porque o crente não sabe fazer faculdade e servir a Deus. Não, agora eu estou na faculdade, agora eu tenho que investir nos meus estudos. Por que tu não sabe estudar e servir a Deus ao mesmo tempo? Não, agora eu tenho que crescer o meu business. Quando o meu business estiver bem, Deus só serve quando você estiver bem, né? Come on, church. Essa é a mentalidade que Deus está combatendo. Essa é a mentalidade que Deus está querendo combater. Come on, church. Está na hora da gente falar a língua de Deus. Quem quer declarar? Está na hora de falar a língua que Deus fala. Come on, church. Está na hora. E Moisés se indignou contra eles. Tá? Aí é o seguinte. No versículo 22, no sexto dia eles colheram, olha só isso aqui, no sexto dia eles colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os principais da congregação vieram e falaram para Moisés: ô Moisés, nós não estamos entendendo aqui, Moisés. Na segunda-feira, o pessoal que colheu muito apodreceu na terça, mas na sexta-feira, o pessoal que colheu muito não apodreceu. Qual é a diferença, Moisés? Qual é a diferença de segunda para sexta? Fala para mim se vocês não estão tendo problema com o pão sobrenatural. Qual é a resposta? E ele lhes disse, verso 23, isso é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assaio. Quem quiser comer cozido, cozei. Tudo que sobejar, ponde de lado, guardando para amanhã. Verso 24, o que está escrito? Guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. A provisão de Deus, do Deus sobrenatural, não obedece às leis da avareza humana. Não obedece às leis da incredulidade humana. Pode ser o dinheiro que Deus te deu, vai dar problema. Porque não está funcionando dentro das leis de Deus. Não está funcionando dentro do projeto de Deus, dentro da mentalidade do Senhor. Sexto dia, colheram muito. Quando Deus te der muito, Ele está avisando: amanhã não vai ter. Quando Deus tiver muito, Ele está dizendo: amanhã não vai ter. Por isso que eu estou te dando o dobro hoje. Come on. Versículo 27. Mas aconteceu que ao 7º dia, presta atenção, Moisés falou: sábado não vai ter. Fala comigo, sábado não vai ter. Mas teve um pessoal que saiu no sábado. Versículo 27. Mas alguns no 7º dia saíram do povo para colher e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis a guardar os meus mandamentos? Isso é, até quando vocês vão recusar falar a minha língua? Domingo de manhã é dia de estar na casa de Deus, não é dia de passear. Fala comigo assim, por favor. Eu posso passear depois do culto. E aí, porque você veio no culto e honrou o Senhor, no dia de você passear, sabe o que Ele faz? Abençoa o teu passeio. I'm sorry, mas crente não sabe fazer as coisas. Você não vem na igreja por causa do pastor. Não é porque o pastor está te cobrando. O pastor é um menino de recado que está vindo cobrar aquilo que é de Deus. Entende? Então, você precisa saber como lidar com... E aí, Deus está perguntando assim: até quando? E aqui terminou, a minha mensagem terminou nessas palavras: até quando vocês não vão aprender a linguagem que Deus fala? Até quando vai recusar ter um raciocínio sobrenatural? Até quando vai ficar preso numa mentalidade natural? Até quando as pessoas que se chamam pessoas de fé não vão ter uma mentalidade sobrenatural? Você ouviu bastante nessa manhã. Você pode sair do seu lugar e vir para cá buscar o Senhor. Por favor, não fique ninguém nos bancos. É um costume da igreja que todos venham ao altar para orar. E os que vierem primeiro, por favor, chega bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Ao chegar no altar, você já pode começar a orar. Os que chegarem primeiro, chega bem pertinho. Não pode ter espaço na sua frente.
Alguém começa a falar com Jesus aí. Alguém diz: eu sirvo um Deus sobrenatural. Sempre foi a fé. Alguém fala para Deus: eu quero aprender a andar pela fé. Preciso aprender a falar a tua língua. Eu me arrependo dessa linguagem que eu falo, que o meu cérebro fala. Deus está movendo essa igreja para o sobrenatural. Eu acredito no que foi escrito, o impossível vou viver. Ainda que o mundo queira que eu desista, não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver o sobrenatural. O impossível vou viver. Ainda que o mundo queira que eu desista, não é por vista, não é por vista, não é por vista, não é por vista. Eu acredito no que foi escrito, o impossível. Eu vou viver o impossível, eu declaro para vocês. Eu vou viver o impossível. Queira que eu desista, não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Aleluia. Antes de orar mais, olhe para mim um minutinho. Todas as pessoas que estão aqui e estão em casa, todas elas têm uma crise diante delas. Todas vocês. Deus não deixaria você sem uma crise. Ele não deixaria de amar você o suficiente para te deixar sem uma crise. Eu não vou perguntar, conhecendo os irmãos aqui, eu sei a crise de alguns de vocês. Olhando no rosto de vocês, eu já sei. Mas além da que eu sei, tem outras que eu nem sei. Uma coisa eu sei: Deus já colocou no caminho nosso e meu também as crises que vão nos ensinar as lições do sobrenatural. Deus nos testa em cada crise. Veja só, saiu do mar, foi para as águas de Mara, 45 dias só. Saiu das águas de Mara, foi receber o pão e teve problema de novo. E você sabe que isso aqui é 2 meses de caminhada. E os 40 anos, como é que foi? Eu pergunto para vocês, eles aprenderam?
Quantas pessoas, de 2 milhões de pessoas, aprenderam a linguagem do sobrenatural? Josué e Caleb. Caleb foi um homem tão sobrenatural que ele esperou 40 anos. Falou, pode deixar, não vai ser agora, vou ter que caminhar no deserto. Eu caminho com ele, esse bando de incrédulo aí. Eu não sei o que, mas eu vou receber minha herança. Eu vou receber. Não vou nem ficar ofendido com eles, não. Por causa de vocês, vou esperar 40 anos mais, mas eu vou esperar. Moisés, isso é, Caleb e Josué receberam a herança deles 40 anos depois. Deus acredita em pessoas assim. Eu queria perguntar, quando eu falo o Espírito Santo está perguntando, eu posso acreditar em você? O Espírito Santo está perguntando, eu posso confiar em você? Queridos, o que Deus fez com Abraão? Vou te dar um filho, mas não vou te dar agora. I'm sorry, não vou te dar agora. Ele esperou 11 anos, falou, minha filha, vamos dar um jeito nisso aí. E Deus falou, você vai esperar mais 14 anos. Eu vou te dar, mas é do meu jeito. De mãos para o Senhor, você vai dizer, eu quero aprender a tua linguagem. Então fala com tuas próprias palavras para o Senhor. Um minutinho. Tu és o Deus dessa igreja. Tu és o Deus que está gerando uma igreja sobrenatural aqui. Tu és o Deus que falou essa semana inteira, pela live do meio-dia, pela live da meia-noite. Tu és o Deus que falou no jejum. Tu és o Deus que está falando nessa manhã. Eu declaro e decreto que uma igreja sobrenatural está sendo levantada aqui, nessa casa, nesse lugar. Tu não fizeste dessa igreja um berçário, não fizeste dessa igreja uma creche, tu não fizeste dessa igreja um daycare. Tu fizeste dessa igreja uma academia militar para treinar pessoas que pensam como tu pensas. Então tira a chupetinha da nossa boca e coloca uma linguagem sobrenatural. Coloca uma linguagem sobrenatural. Tira a murmuração da nossa boca e coloca uma linguagem sobrenatural. Tira a confiança na América. Alguém se arrepende da confiança na América. A América não é Jeová. Eu estou na América, mas eu não estou preso na América. Estou preso em Jeová. Nós vamos ficar um minutinho diante do Senhor aqui. Deus quer fazer milagres nessa manhã. Hoje mesmo Ele está querendo responder pessoas. Eu quero declarar milagres de Jeová nessa manhã. Eu preguei de um Deus sobrenatural, então eu libero os milagres sobrenaturais dele na sua vida. Eu libero os casamentos sobrenaturais agora. Eu libero as curas sobrenaturais agora. Eu libero as finanças sobrenaturais. Não é aquele planinho que você está fazendo. Eu libero o ministério sobrenatural na vida dos obreiros desta casa. Curas, milagres, sinais e maravilhas pelas mãos dos obreiros desta casa. Eu proclamo, haverá sinais, milagres e maravilhas através das mãos, da oração, do ministério. Nós não estamos jejuando para curar dor de cabeça, nós estamos jejuando para curar câncer, para curar loucura, para curar todo tipo de enfermidade mental. Nós estamos jejuando para que o Deus de Elias desça nesse lugar com o seu fogo, renove o altar do holocausto, renove o altar do avivamento. Nós estamos jejuando para que Deus levante uma fogueira em Boston, levante uma fogueira em Chelsea, avive a cidade. Nós estamos jejuando para que Deus ensine essa igreja a falar a língua que Ele fala. Nós não vamos ficar tentando resolver a situação de fora, nós vamos deixar Deus falar com as nossas situações. Fala para o Senhor assim, Senhor, eu vou deixar você falar com as minhas situações. Deus falou com os peixes de Pedro, Deus falou com o exército de Faraó, inimigo de Israel. Deus falou com as águas de Mara, Deus falou com o maná, Deus falou com as codornizes. É Deus quem resolve o meu problema natural. Ele sempre resolve de uma forma sobrenatural. Pela unção que está sobre mim, eu não deixaria vocês embora hoje, honestamente. Você pode pegar na mão da pessoa que está do lado, só para orar por ela e dizer, Deus, abre os olhos dela, abre o coração dela. Comece a orar agora, comece a dizer, vem sobre essa pessoa, traz a revelação, traz o teu Espírito. Espírito de Deus, nesse momento de poder, nesse momento de glória, nesse momento de invocação que a igreja ora, desce sobre nós.
Deus sobrenatural, nós te invocamos nesse lugar. Deus sobrenatural, nós te invocamos nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo nessa igreja, tu és bem-vindo nela. Ensina-nos a falar o sobrenatural, ensina-nos a responder no sobrenatural, ensina-nos a olhar no sobrenatural, ensina-nos a responder no sobrenatural, ensina-nos a caminhar no sobrenatural, ensina-nos a falar no sobrenatural. Eu libero os milagres, eu libero os milagres, eu libero os milagres. Na tua vida eu libero o milagre da cura nessa manhã. Na tua vida eu libero o milagre do sobrenatural, das línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo. Eu libero os milagres. Nós somos uma igreja de sobrenatural. Vem sobre ti o sobrenatural de Deus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Shibe shaba shobo shibe shiara bara baba 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 sa. Shoge shaba shibe shiara bara bebe 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 sa. Spoge ba shaba stistus testara. Rioke papatara baba 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 sa. Rioge daga da baba 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 sorebeha. Você que não fala em línguas, receba o dom do Senhor. Receba o dom do Senhor e libere a linguagem sobrenatural. Eu te libero a linguagem sobrenatural na tua vida. Rioke pepetaba tabaria barabahara bababassa. Poshebe shaba shibe sha. Rubo kababababababasi. Tibi chaba chaba babababababababassa. Milagres, 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 milagres. Milagres, 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 milagres. Milagres do sobrenatural, milagres, respostas do sobrenatural. Recabache chorebereberra. Milagres do sobrenatural, sinais, maravilhas. Foi isso que ele falou. Eles pegarão em serpentes, não lhes falarão mal algum. Eles comerão coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Falarão em línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eles ressuscitarão os mortos. Essa é a palavra, essa é a linguagem que ele falou de nós. Ruka ada moça chichachabababaka. Nós não viemos aqui aprender uma lição, nós viemos aqui ter uma experiência com o Deus sobrenatural. O Espírito de Deus renova você. Você pode deixar o seu espírito se renovar. Você pode deixar o seu espírito se renovar, se encher do sobrenatural. Eu libero sabedoria sobrenatural, conhecimento sobrenatural, inteligência, discernimento, revelação. Os dons do Espírito Santo se manifestem através de você. Dons de cura, dons de milagre, dons de maravilhas, dom da fé, dom de profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação das línguas, dom de discernimentos, dom de operação de maravilhas. Deus, eu sei que Tu estás preparando essa igreja para o sobrenatural. Nós recebemos a Tua linguagem sobrenatural. Fala comigo assim: eu não vim aqui ter uma aula. Isso aqui não é escola dominical. Isso aqui é uma experiência com a palavra de Deus. Chega de você ouvir a palavra, você tem que ter uma experiência com ela. Chega de você ouvir pregação, você tem que ter uma experiência com ela. Quem aprecia o fato de que nós estamos num lugar onde Deus não tolera mais a gente ficar frio? Quem aprecia o fato de que
Nós estamos numa igreja onde Deus não tolera mais a gente ficar onde a gente estava. Deus falou, não, vocês vão ter que pensar diferente. Chega. Vai? Eu quero celebrar todos vocês que jejuam, que oram. Pastor, quero celebrar. Porque ontem Deus te usou para transportar a igreja. E naquela ministração do portal, você veja qual que é a razão de você perder tanto quando você não vem no jejum daquele. Porque ontem nós fomos transportados aqui. Na ministração, né, que o pastor ministrou na oração, nós fomos transportados para um novo nível ontem. Todos que estavam aqui foram transportados. Eu digo para vocês que não estavam, a gente tentou arrastar vocês na oração, mas tipo assim, vocês não estavam, entendeu? A gente fez o que a gente pôde. Pode falar, querido. Vem cá. Sobe aqui. Ontem a pastora orou por mim sobre a minha mente e sobre o meu olhar. E desde manhã, quando eu cheguei aqui para louvar, sabe quando você vê um vídeo no YouTube que você vê eles cantando e as letras vêm? E toda hora que eu estava adorando, tudo aquilo que eu falava, Deus me mostrava através de palavras, subia, descia, frases. É que Deus abriu a minha mente e meu olhar. Nós vamos ter mais testemunhos de pessoas sendo ativadas. Uma coisa que eu queria explicar é, tudo isso já está dentro de todo mundo. A única coisa que Deus está fazendo é ativar.